Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de vídeo resenha novamente aqui no canal. Eu já tinha dito em alguns outros vídeos que nesse segundo semestre de 2024 eu ia fazer muita vídeo resenha. E cá estou. Hoje é dia 24 de julho e estou aí num processo de produção de 3 hoje. 3 vídeo resenhas no dia de hoje. Muito prazer! Meu nome é Fernanda Rocha e, como vocês já viram no título, hoje a resenha é de um livro espírita. Mas antes que provoque aí um pouco de rebuliço, é o seguinte, gente. Eu sou espírita, eu gosto de ler livros espiritualistas em geral e vai ter vídeo resenha desse tipo de livro aqui. Mas, como eu sei que nem todo mundo gosta desse tipo de assunto e é espírita, eu estou procurando tomar o cuidado de intercalar as resenhas. Então, uma semana, coloco uma resenha de um livro espírita. Na próxima, não vou colocar. Na próxima vai ser um livro de ficção, um livro sobre outro assunto que não tenha nada a ver. Então, se você não curte muito esse tipo de vídeo resenha de livros espíritas, tem muita vídeo resenha aqui no canal de livros que não são espíritas, espiritualistas. E semana que vem, com certeza, vai ser vídeo resenha de um desses livros, tá? Então, todo mundo aqui é muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo, respeito todos vocês e vai ter resenha para todo mundo, porque não é só de livro espírita que eu leio, né? Na verdade, eu leio mais livros não espíritas. Mas é isso, só queria fazer essa introduçãozinha, então vai ter vídeo para todo mundo, tá? Todo tipo de livro. Então, mas hoje é. E a vídeo resenha de hoje é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Para quem é espírita, quem é espírita já deve conhecer as obras básicas de Allan Kardec. Né? Tem o livro O que é o Espiritismo, o Evangelho, o livro dos Espíritos, dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, né? O livro O que é o Espiritismo, que eu considero o básico, gente. Quem quiser conhecer, a pessoa nem precisa querer ser espírita, frequentar uma casa espírita. Mas se a pessoa quer conhecer um pouquinho do que é o Espiritismo, leia O que é o Espiritismo. Tem vídeo resenha aqui no canal, vou deixar aqui embaixo. Já faz um tempinho que eu gravei, então já tem vídeo resenha desse livro. Eu acho básico, assim, o básico. Quando eu comecei a chegar no Espiritismo, foi uma das primeiras indicações para mim ler. E assim eu faço, porque esse livro tem perguntas bastante básicas que pessoas que não de dentro da doutrina fariam. Perguntas normais, de quem não conhece nada do Espiritismo, perguntas totalmente compreensíveis. E esse livro esclarece muita coisa. Então vou deixar o link aqui embaixo. O Evangelho, eu sigo nessa linha, né? O que é o Espiritismo, o Evangelho, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns. Aí os outros dois eu sempre confundo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Mas é nessa sequência. O Evangelho eu tenho em 3 versões. Existem diversas versões no mercado. Existe dessas, tipo, com essas lombadas, existe espiral, existe pequenininho. Eu já tive, esse aqui foi o primeiro evangelho que eu tive. E eu tinha um bem pequenininho que eu gostava de carregar na bolsa. Pausa porque tinha pessoas aqui na frente gritando, mas não era aqui em casa. Então, assim, esse aqui é o primeiro evangelho que eu tive. E eu tava falando que eu tinha um pequenininho que eu gostava de carregar na bolsa. Principalmente logo ali no início que eu comecei no Espiritismo. Que às vezes eu não tava bem, me dava agonia. Eu, tava num lugar, eu abria um pedacinho ali e lia. Eu doei esse pequenininho. Mas eu continuei com esse aqui, que é a primeira versão
E esse aqui eu quero permanecer sempre com ele, porque foi o primeiro evangelho que eu tive. Então eu tenho dessa versão aqui, que é do Instituto de Difusão Espírita. E esse aqui, gente, faz muito tempo. Eu tinha, às vezes eu colocava data nos livros, agora eu não. Mas esse aqui não tem, não. Então eu tenho essa versão que é o primeiro. Teve uma série de livros que eu ganhei de uma pessoa muito querida, muito próxima a mim, que a mãe dela faleceu e tinha muitos livros, né? E essa pessoa não ia ficar morando na casa da mãe, né? Já tinha uma vida em outro lugar e ela teve que fazer, assim, tipo, quase um inventário, né? Filha única, então ela viu, né, as coisas que da mãe dela que ela gostaria de ficar e outras coisas que ela não quis ficar. E ela lembrou de mim sobre os livros, porque eu sou, né, apaixonada por livros. E aí eu aceitei essa doação dos livros que eram da mãe dela. E nesse pacote veio essa versão aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa aqui é da editora M. Eu tenho uma dificuldade para memorizar o que essa editora é M, gente. Deixa eu dar uma olhadinha. Gente, pelo que eu vejo aqui, a editora M seria o Centro Espírita de Mensagem e Esperança, é o nome da editora mesmo. E daí veio essa versão aqui. Eu não tinha a versão nenhuma espiral. E eu fiquei bem feliz. Novíssimo livro, novíssimo. E uma fonte bem grande, um pouco mais graúda que da outra versão que eu mostrei. E esse tipo de versão eu acho muito interessante para quem vai estudar o Evangelho, né? Porque o Evangelho pode ser, tem páginas, gente, que ainda tá grudadinhas. Então se nota que a primeira dona não chegou a ler totalmente, porque tem páginas super grudadinhas aqui, ó, outra. Não sei se ela chegou a ler. Mas uma coisa que eu gosto, um dos motivos que eu gosto dessa versão em espiral é para quem vai fazer um estudo bem rigoroso mesmo, vai estudar, porque daí tu dobra, olha só, fica um caderninho, aí você pode sublinhar, você pode fazer anotações. Quem faz parte de grupos de estudos do Evangelho facilita muito, porque você quer fazer uma anotação, você só dobra aqui e anota. O que fica, claro, aqui também dá para fazer, né? Você abre, você faz, só que aí você tem que, sabe, abrir abrir o livro para anotar. E daí olha, é difícil tu dobrar, tu tem que ficar com o Evangelho assim. E assim, para estudar fica bem melhor. Eu já li todo o Evangelho 2 vezes. E esse aqui, a primeira vez que eu li, eu não sublinhei nada, tá? Não sublinhei nada. Eu já vou falar sobre aqui o Evangelho. Mas depois eu comecei a ler e daí eu comecei a destacar. No iniciozinho eu comecei a arriscar. Mas esse aqui eu vou deixar assim. Foi meu primeiro Evangelho, foi minha primeira leitura. Esse aqui, eu estou com muita vontade de fazer uma segunda leitura. Ou eu vou deixar guardadinho para doar, para quando eu sentir que alguém precisa. Eu estava com essas duas ideias na mente. Ou eu fazer uma terceira releitura desse Evangelho aqui, aí aproveitar de novo, sabe? Destacar mesmo as coisas que me chamam mais atenção, fazer anotações. E a outra ideia era deixar stand-by aqui, aparecendo alguém na minha vida que, enfim, que tenha interesse em ler, tenha interesse em ter, eu dar de presente. Eu acho que eu vou ficar com a segunda opção. Eu tenho mais uma versão do Evangelho, gente, que é a minha preferida, que é da editora Besouro Lux. Essa versão, gente, essa versão aqui eu acho lindíssima, eu acho maravilhosa essa versão. Tradução, né? Feita pelo Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Gente, eu tenho
dessa versão aqui da Besouro Lux, o Evangelho, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Pretendo comprar da Gênese e o Céu e o Inferno, da coleção todinha dessa edição aqui. Também tenho todos os livros de Kardec dessa edição aqui, ó. Que aí aparece essas vinhas, né? Essas ovinhas aqui. Dessa aqui eu tenho todos. Esse aqui eu tenho 3. Quero completar a minha coleção sendo dessa versão aqui. O que essa versão aqui tem? Essa aqui tem um roteiro de Evangelho no Lar, bem legal no final. E essa aqui, gente, ela tem um pequeno diferencial, que é o seguinte, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Tô abrindo aqui, deixa eu achar. É uma vídeo resenha que vai falar das edições. Deixa eu ver. Ai, gente, quero achar, né, para mostrar pro pessoal. Cadê? Aqui, nem todas as versões tem esses comentários no final que explica muitos termos do texto aqui. Então, tem essa parte adicional que deixa, assim, uma linguagem bem clara. A linguagem usada aqui é super atualizada. É muito mais fácil de entender do que lendo, por exemplo, essa versão aqui. Obviamente que essa versão aqui é que é compreensível, né? Está no português. Mas tem termos que às vezes assim, provoca dúvida na gente. Essa versão aqui já tem uma linguagem mais acessível. Então as palavras muito rebuscadas foram substituídas por palavras com o mesmo significado, obviamente, mas de mais fácil compreensão. Então é uma versão maior. E assim, maravilhosa, gente. Maravilhosa essa versão. Eu já li toda a segunda leitura eu fiz dessa versão aqui. E eu estava novamente fazendo uma terceira releitura, né? Porque é um ensinamento, assim, que não para nunca. E daí sublinhando e fazendo mais anotações. Então, o que o Evangelho fala em si? Pessoal, voltei, porque eu tava achando estranho uma coisa, porque eu comecei a mexer nessa versão aqui e não tinha nenhuma anotação, não tinha nada escrito. E aí eu fui perceber que esse livro aqui é da minha mãe. Tá junto, tava junto. E esse evangelho aqui é da minha mãe, então não tem nada escrito. O meu tá aqui. Na verdade, nem tava junto, tava no meu quarto. O meu tá aqui, tá mais um pouquinho amassadinho, tem algumas marcações. Agora eu senti que é o meu. Porque o meu tá todo já, ó, sublinhado. Porque eu lembro assim, não, mas a segunda leitura que eu fiz, eu sublinhei. Eu fiz vários, acho que dá pra ver, que eu sublinhei muito. Aí eu fui olhar o nomezinho assim, esse aqui é o da minha mãe. Então, assim, o meu tá todo sublinhado. E eu estava começando a fazer uma terceira releitura novamente. Eu estava participando até metade do ano passado, de 2023, do grupo de estudos da minha casa espírita, e a gente estava estudando o Evangelho. Então, durante o grupo de estudos, eu estava fazendo diversas anotações. Então, esse meu aqui, ó, tá bem gasto, tá bem amassado mesmo. Eu ia começar a fazer uma terceira releitura em casa, porque nas sextas-feiras eu tenho curso, né? Então, eu tô temporariamente de atestado acadêmico, eu chamo. Então, eu vou tentar fazer uma terceira releitura. Aqui, gente, tem papeizinhos, tem tudo. Eu sei que eu demorei um pouquinho mais esse vídeo, que eu falei das edições que eu tenho, das versões que eu tenho, enfim. E aí, eu vou aqui porque falar do Espiritismo, falar de tudo que tem no Evangelho, nossa, gente, ia ser horas e horas. Então, para quem não conhece, a melhor coisa, sumário, tá, gente? Então, eu vou fazer alguns comentários aqui, como o Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Kardec, né, Evangelho de Kardec,
Na verdade, o evangelho é sobre o espiritismo, né? O Allan Kardec, que foi um instrumento aí para, né, ele ser escrito, enfim. Então aqui, ó, na introdução, o meu já tá dobrado, o meu tá bem trabalhado. Então, na introdução, eles falam aqui, tem o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita, notas históricas e Sócrates e Platão. Gente, essa parte aqui de notas históricas eu acho muito interessante. Deixa eu até chegar aqui para mostrar para vocês, que é notas históricas. Então aqui fala sobre os samaritanos, os nazarenos, fariseus, fala sobre escribas, sinagoga, fala, enfim, tem muita coisa. E tem a parte que fala sobre Sócrates e Platão. Eu adoro ler essa parte aí, sabe? E esses termos que eu falei para vocês, samaritanos, nazarenos, quem são, né? Muitas vezes a gente escuta e não sabe do que está se referindo. E aqui, é muito legal, né? Que é o que tem o evangelho, né? Então, eu estou falando nessa versão, a linguagem dessa versão aqui é bem mais acessível. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? É isto, essa parte é introdutória, tá? Depois, tem o capítulo 1, não vim destruir a lei. Então, aqui cita, eu sei que nem todo mundo, né, tem obrigação de saber, né? Então, por exemplo, aqui vai falando sobre aquele trecho, né? E embaixo vai também tendo explicações, segundo o Espiritismo, daquele trecho. Tá? Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, aqui eu acho muito legal, porque aqui fala das categorias dos mundos habitados, mundos inferiores, superiores, mundo de provas e expiações, mundo regeneradores, a progressão dos mundos, algo que se fala muito dentro do Espiritismo. Ó, e sem querer, eu abri aqui, ó, Mundo de Provas e Expiações, Santo Agostinho, Paris, 1862. Então tem, ó, ele já tá a coisa marcada aqui, já sublinhado. Então, eu adoro. Aí o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. O 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. O 11, amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 12, ame seus inimigos. O 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. O 14, honrar pai e mãe. 15, fora da caridade não há salvação. 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. 17, sejam perfeitos. E aqui, por exemplo, nesse capítulo 17, sejam perfeitos, aí tem, obviamente, os subtítulos, né? As partes ali do capítulo. E depois tem instruções dos espíritos, dever, virtude, os superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Então, são instruções dos espíritos. É muito legal de ler. Eu adoro. Capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Gente, tem bastante coisa. 19. A fé que transporta montanhas. 20. Trabalhadores da última hora. 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. 22. Não separem o que o Deus uniu. 23. Estranha moral. 24. Não coloque a candeia debaixo do alqueire. Demorei, mas foi. Eu lembro
eu lembro desse capítulo. Esse capítulo que eu estudei lá no grupo de estudos. Busquem e vocês encontrarão. Dar de graça o que de graça se recebe. 27, pedir e receber. 28, coletânea de preces espíritas. Tem várias preces aqui. Aí aqui, esse capítulo é dividido. Preces em geral, para si mesmo, pelos encarnados, pelos desencarnados e pelos doentes e obsediados. E depois tem um adendo lá no final que fala sobre Evangelho no lar. Ele explica bem como fazer. E é uma linguagem fácil. Como eu falo, ó, tem papelzinho. O meu tá todo rabuscado, é cheio de papelzinho, cheio de anotação. E o Evangelho, gente, o Evangelho é como se fosse um livro de... É como se fosse o local para onde a gente deve ir. Ele mostra os caminhos que a gente deve seguir. Ele não nos deixa se perder do caminho, da evolução. Não que ele vai mostrar caminhos no sentido assim, você tem 2 propostas de emprego e aí você quer que o Evangelho diga qual caminho que você vai seguir, não. O Evangelho vai te ajudar a ter a sabedoria de tomar a melhor decisão. O Evangelho vai te ajudar a confiar em Deus, a prestar atenção nos sinais, a prestar atenção no que tem dentro de você e você fazer uma escolha mais acertada. O Evangelho é como se fosse um manual de instrução para o ser humano na Terra. Por aí. Então, assim, como é que a gente está indo para a Terra? Tá, como é que a gente tem que se comportar? Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que ser... Que tipo de comportamento? Como que a gente precisa ou deve se comportar lá embaixo? O Evangelho é como um manual de instruções. É um manual de instruções para pessoas que querem evoluir espiritualmente, mentalmente, do instante que a gente evolui como ser humano, a gente evolui a mente, a gente evolui o espírito, a gente também evolui o próprio corpo, porque quanto mais a gente vai evoluindo, mais cuidado com o próprio corpo a gente também tem, porque é um conjunto de coisas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual, gente, é um manual de instruções, é um manual de como a gente deve agir aqui na Terra, para qual direção nós devemos seguir. As escolhas do dia a dia, isso é algo nosso, mas o Evangelho ele te dá um norte, você sabe para qual direção deve seguir. É fácil fazer o que tem aqui? Gente, não é. E a gente que está aqui na Terra, com certeza, a gente não vai seguir tudo isso aqui. Nós somos muito imperfeitos ainda, nós temos muito que evoluir. Porém, no instante que a gente começa a colocar em prática uma lição, aí daqui a pouco passa um tempinho, a gente internaliza aquela lição, a gente consegue colocar outra lição daqui, internalizando mesmo, se tornando algo natural do nosso comportamento. É isso. A gente vai conseguir fazer tudo? É difícil, gente. É muito difícil. Mas a gente não precisa ser 100% o Evangelho. É nosso objetivo futuro, né? Para quem é espírita, para quem acredita em reencarnação, esse é um objetivo futuro. Mas a gente também não precisa, né? A gente não precisa, fazer download assim no cérebro e começar a agir 100%, quem dera. Mas o importante é que a gente estude, leia e vá começando aos poucos modificar. De repente você é uma pessoa super estourada, aí você começa a ler o Evangelho e daqui a pouco você sente aquela raiva assim, não, estudos, leitura, eu
vou me acalmar. Você não vai deixar de sentir aquela raiva, aquele impulso. Mas você vai começando a se controlar. Você vai começando a contar até 10. Você vai começando a respirar fundo. Você ainda sente aquela ira. Você ainda sente aquela raiva. Mas no instante que você começa a ler o Evangelho e tem interesse em seguir o que ele diz, quando der raiva de novo, você não vai explodir. Você vai respirar fundo. Talvez as primeiras vezes você ainda seja um pouquinho ríspido, mas de uma forma bem menos intensa, como a que tu tinha. Daqui a pouco passa um pouquinho, tu já aprende a respirar, tu já começa a controlar aquilo ali. Não, como eu já disse, como tu não vai deixar de sentir no início, mas tu vai aprendendo a melhorar. E assim, com diversas coisas que eles nos ajudam, né? Aqui os espíritos, né? Os espíritos de luz, o Evangelho, os trechos, né? do Evangelho nos ensina e nos ajuda a seguir por um caminho de paz, de luz, mas tem que querer, gente, tem que querer. Então, se o que é o Espiritismo de Allan Kardec, ele traz um pouco de luz para as pessoas que não sabem nada de Espiritismo, o Evangelho é o manual de como viver aqui na Terra. É um manualzinho ali que a gente deveria seguir para melhorar um pouquinho. Cada vez melhora um pouquinho. Hoje controla a ira, amanhã, sei lá, controla a preguiça. Enfim, mas aos pouquinhos. E assim, a gente lê uma vez, entende de um jeito. A gente lê a segunda, a gente internaliza outras coisas que a gente não captou na primeira leitura. Sei lá, na quinta leitura, você vai começar a internalizar coisas que você não internalizou lá na segunda vez. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente internaliza comportamentos bons e que vão nos ajudar a serem pessoas melhores. Então é isso, gente. Da minha mãe, meu. Existem diversas edições. Essa é a minha primeira edição. E essa aqui que eu acho que eu vou acabar guardando para doar para alguém que eu sinto que precisa ler. E essa aqui, gente, essa aqui não é minha edição, não. Minha edição tá cheia de marcação. E essa aqui, vai ter terceira e vai ter quarta leitura, assim. Então é isso, gente. Muitas edições aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se interessado em ler. Como eu disse, tem várias edições, então tem de vários preços. Então não é um livro caríssimo. Essa edição aqui tá um pouquinho mais cara, mas tem outras edições, gente, tá tudo bem, tá? Eu que me encantei por essa, eu quis comprar. Mas qualquer uma das edições, gente, tem a mesma importância, tá? Tá tudo bem. Se você não pode comprar uma edição talvez um pouquinho mais cara, que você acha legal, compre que puder. E muitas pessoas podem ter para doar. Tipo, esse aqui eu vou separar. Deixar ali na estante quietinho. E eu sei que vai surgir uma pessoa que vai querer estudar, vai querer ler. E eu ainda vou dar com muito carinho esse aqui. Então é isso. Essa é a vídeo resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se preparem. Vai ter vídeo resenha de todos os livros de Kardec, tá bom? É isso. Um abraço bem grande de luz. Até o próximo vídeo.